Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. A Carmax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo. Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A Carmax Colchões, produzidos em Gramado. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Bem-vindos ao Posicionados Cast. Hoje nós trouxemos mais uma convidada super especial. Ela é a Ana Paula Bax, designer de interiores, e vai nos contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para a gente se inspirar, né? Ainda mais. Ana, muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui no nosso programa. Obrigada, estou muito feliz por esse convite, muito especial para mim. Ai, que bom, né? Ana, então começa nos contando um pouquinho, na verdade, te apresentando, né? E nos contando o que te fez, o que despertou tu ir além da tua rotina, né? Do buscar fazer muito, de estar no automático. Sim. Então eu vou me apresentar, eu sou Ana Paula Bax, eu sou designer de interiores, sou esposa do Frank Miller, a mãe do Vicente, e mãe da Manu também, que é minha enteada. O meu Vicente tem 17 anos e a Manu tem 26. E tem a Zoe também, a nossa cachorrinha, né, que eu não posso falar, que é a nossa família também. Então, contando um pouquinho da minha história. Eu trabalhava com meu marido, né, nós somos casados há 19 anos. E assim que a gente casou, eu fui trabalhar com ele na empresa, ele tem supermercado, e trabalhei durante 16 anos com ele no financeiro. Nossa, 16 anos, Ana. Sim. E era bem puxado, era o financeiro de uma empresa com 200 e poucos funcionários. Nossa. Não é fácil, né? E essa rotina também, né? Você Sim. com seu marido.
não devia ser muito fácil, né? Porque vocês conseguiam separar bem? Sabe que a gente separava, sabe? Nossa. Essa coisa assim de a gente sempre combinava de não levar para casa problema do trabalho. Ah, que ótimo. Então a gente fazia assim, cada um fazia o seu setor, sua área e tipo não se metia no trabalho do outro. Sim. Eu acho que isso era uma combinação bem legal e dava certo, assim. Não, porque aí assim dá certo, né? Sim. Porque se misturar. E falando um pouquinho assim da minha história, teve algumas mudanças, assim, algumas transformações, algumas coisas que aconteceram que eu resolvi mudar profissionalmente, né? Nesse meio tempo aí eu tive 2 abortos, eu tive crises de depressão, tive alguns momentos, e na dor eu resolvi que eu precisava mudar. Então, eu fui conversar com o meu marido, com o Frank, e disse que eu precisava buscar algo novo para mim, de trabalho profissional. Porque eu não estava feliz onde eu estava, sabe? De repente, pela profissão que eu estava, era muito bom, gostava do que eu fazia, mas eu precisava mudar, né? Então, quando tem coisas na vida que acontecem, e a gente sabe que tem que ir para um caminho diferente, né? Então, eu resolvi estudar design de interiores. Eu já tinha 40 anos, né? Olha só. E era um sonho que eu tinha de adolescência de ser arquiteta. Desde a minha adolescência eu queria, só que eu fui para outro caminho, assim. Acabei fazendo administração de empresas, me formei, fui trabalhar, né, no financeiro, fiquei bastante tempo ali. Também trabalhava na parte administrativa da empresa. Sim. E fui estudar, então, e foi um novo caminho para mim. Né? Foi coisas novas, eu conheci pessoas novas, eu comecei a lidar com coisas belas, coisas bonitas, né? Porque o design de interiores te traz coisas bonitas. Sim. E com o meu trabalho eu comecei a ver que eu podia ajudar as pessoas, né? Porque com o dom que Deus me deu de organizar, de fazer coisas, de criar, né? E eu vi que eu comecei a ajudar as pessoas a realizar os sonhos, né? Que não deixa de ser uma realização de um sonho e ver as pessoas felizes, né? Então... Sim, transformar os ambientes, né? Nossa, demais. Sim, então foi um direcionamento profissional aí que eu já tive essa mudança por coisas da vida mesmo, né? Foram acontecendo e... Então, fui mudando, né? Sim. E olha só, né? Com 40 anos, você falou, nunca é tarde pra gente ir em busca dos nossos sonhos. Sim. E você estudou quanto tempo? Eu fiquei 4 anos estudando. 4 anos. E nesse tempo de estudo, você conciliava com o financeiro ou não? Você conciliava. Ah, conciliava. Daí, eu estudava e trabalhava ainda na empresa. Eu fiquei bastante tempo aí. Quando eu fui me formar, no último ano da faculdade, daí eu disse que eu tinha que parar, porque não tinha mais como eu fazer as duas coisas juntas, né? Sim. Os projetos, eu não conseguia nem ir para um lado nem para o outro, não me dedicar, né? Sim, sim. Então, só que foi tão bom essa fase para mim, me relacionar com pessoas mais novas, né? Então, imagina, os meus colegas tinham 26 anos, que era a idade da minha enteada. E era legal, porque para mim, essa coisa assim de informática, computador, sabe? A criação, um programa, eu não sabia mexer. E era bem legal que elas me ensinavam, assim. Elas ajudavam, elas se dedicavam a ajudar, assim. Sim. Então, foi uma experiência bem legal para mim, mudanças, assim, muitas mudanças boas. Sim. E eu consegui, nesse meio, chegar num propósito, sabe? De propósito mesmo de ajudar mesmo as pessoas, né? Como eu te comentei antes, realizar sonhos. E é tão bom isso, né? Nossa, quando a gente faz uma coisa que a gente ama. Sim, porque é diferente, né? Sim. É aquela carga, de repente, que tu tinha, né? Tu te sente mais leve, porque além de estar fazendo o que tu gosta, tu tá ajudando as pessoas, né? Sim, com vendo certeza. Ali elas realizando um sonho, né? Muitas vezes é um sonho, as mudanças de ambiente, né? Muitos sonhos. Então, muitos sonhos realizados, com certeza. É uma satisfação. Sim, e a gente entra dentro da casa da pessoa, né? A gente sabe a intimidade, a gente sabe o que gosta, o que não gosta. Então, isso é uma coisa bem legal, assim. Sim. Muito especial. Que legal. E Ana, em que momento que tu percebeu que tu precisava, assim, dessa transformação mais profunda? Tu sabe que no Covid, eu peguei o Covid logo quando começou
a pandemia ali. Uhum. Foi em junho, eu me lembro que foi em abril, maio, que fechou tudo, eu peguei em junho. Foi um processo bem complicado para mim, porque eu passei dias, muita falta de ar, eu tinha muita falta de ar. Uhum. E isso me transformou, guria. Tu sabe que a gente pensa assim, a gente pensa na coisa ruim, né? Mas para mim, essa doença foi muito boa, foi libertadora. Porque eu comecei a ver coisas em mim que eu tinha que mudar, que eu tinha que transformar, a minha vida tinha que ser diferente. Porque a vida que eu tinha antes não estava boa. Sim. Né? Uhum. Então, foi nesse processo aí da doença, da falta de ar que eu fiz. Depois disso, eu adquiri asma. Uau! Né? Então, eu fiz tratamento durante 1 ano para asma. Fazia nebulização. Mas acho que além, claro, né, da doença ali, da falta de ar e tal, eu acho que tu parou para te cuidar, né? Isso. E aí que tu foi percebendo. Porque o que eu tava fazendo da vida, né? O que eu tava fazendo da minha vida. Sim. E tu sabe que eu tinha, nessa época, assim, me deu eu tinha como é que eu vou dizer a palavra? Eu sentia um vazio dentro da minha alma que eu precisava desesperadamente procurar uma coisa, algo que me preenchesse mesmo, sabe? Sim. Eu digo na parte espiritual. E eu tinha um vazio e eu precisava de algo. E foi logo depois, foi o mesmo tempo que eu estava em casa ali, e aquilo começou a crescer dentro de mim. Sim. E eu me lembro que eu falava pro Frank, eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso buscar alguma coisa. E eu tava, assim, tão desesperada com isso, que eu tinha uma amiga minha que era umbanda. E eu não conhecia ninguém cristã, sabe? O meu pai sempre foi católico. E eu não... Às vezes eu ia na igreja e coisa, mas aquilo eu não me identificava, sabe? Sim. E eu fui procurar essa minha amiga umbanda, porque eu disse pra ela, eu preciso desesperadamente de alguma coisa. De alguma coisa que... E olha como é que é as coisas. E eu comecei a participar da Umbanda. Isso depois de eu pegar o Covid. E comecei aí, era toda semana que tinha, eu fui 2 meses eu ia. Desculpa, 2 meses, não, 2 anos. 2 anos! 2 anos eu fui no Centrão. Umbanda. Só que era muito estranho tudo aquilo, porque eu nunca consegui incorporar. Mas não sei se tu já foi numa coisa assim. Não. Todo mundo incorpora, tá? É? Sim. Eu já fui em centro espírita, sim. Mas um centro Umbanda, não. Mas as pessoas incorporam. Só que era muito estranho, porque eu ia lá, eu fazia minhas orações quando eu chegava lá. Pra tu ver, automaticamente eu tava falando com Deus lá naquele momento e eu não me dava conta disso, tá? Eu fazia minhas orações e por mim eu podia ir embora. Só que daí, nessa casa que eu ia, eles fechavam o portão, né? E só abria o portão depois que começavam os atendimentos. E automaticamente eu tinha que ficar, mas muitas vezes eu pensava, queria ir embora, não precisava mais estar ali. Só que daí tinha a parte onde eles, como é que é? Recebiam as eles dão um passe, essa é a palavra certa, passe. Dão passe. Eles dão um passe. Mas era muito estranho que eu ia naquilo, só que eu não me sentia pertencente. Sabe? Eu ia, mas era muito estranho. Sim. Às vezes perguntamos, o que eu tô fazendo aqui? E isso foi... eu fui 2 anos. E comecei a ver que aquilo não fazia mais significado pra mim. Como eu falei, eu não conseguia incorporar. Eu dizia, tem algo estranho aí. E tipo, vou parar de ir. Passou um meio ano isso. Eu tive um convite de uma amiga minha, cristã, convertida cristã, que ia num evento que era só de mulheres, numa igreja Greenhouse, que é na minha cidade. E eu resisti. Primeiro convite, eu resisti, né? Ela me convidou, Ana, eu vou falar lá um pouquinho, eu queria muito que tu fosse. Eu disse, eu vou ver. Né? Isso um mês antes. Passou uns dias, uma outra mulher que eu conhecia me convidou para ir nesse evento das mulheres. Olha. Daí eu pensei, acho que é um chamado. Eu vou ir. E olha que louco eu convidei a minha amiga da Umbanda para ir junto. Olha! Né? E ela aceitou? Aceitou. Olha, que bom. Foi. Fomos as duas. Guria, a hora que eu pisei lá naquele culto, eu chorei do início ao fim. Desesperadamente. Eu tenho certeza que o meu espírito disse, agora tu tá no lugar certo, sabe?
E Que foi muito benção. lindo, assim, porque as gurias deram testemunhos, como foi a vida, né, depois e antes de Deus. Sim. E aquilo mexeu muito comigo. E depois daquilo eu comecei... eu voltei lá do culto, eu me lembro que daí o Frank, meu marido, queria saber como foi, ele estava muito interessado, daí eu contei um pouco, eu falei, bah, chorei muito, muito. E eu sempre fui uma mulher que eu nunca chorei pra ninguém. Eu chorava sozinha, eu chorava escondida. Tanto que teve algumas situações que depois que eu peguei o Covid, eu tive síndrome do pânico, né? Nossa. E eu me lembro que eu cheguei um dia, eu tava desesperada, porque eu tava no fundo do poço, assim, e eu tive que pedir ajuda pro meu marido, pra tu ver o orgulhosa que eu era. Nossa, olha só. E daí eu comecei a chorar, e eu me segurei aquela noite, que eu pensei assim, não, como é que eu vou dizer pra ele que eu tô sofrendo? Como é que eu vou dizer que eu tô triste? Como é que eu vou dizer que eu preciso de ajuda? Sim. E... O quanto a gente quer mostrar, né? Assim, eu Que a sou gente é forte, forte. que eu sou forte. Mas isso E tem muito orgulho, né? Tem muito orgulho. Hoje eu vejo orgulho pra não mostrar, né? As fraquezas, ou, Isso. né? Vou ser... Na verdade... Eu vou mostrar a minha vulnerável. Ser Isso. vulnerável, Isso. exato. E eu me lembro que eu cheguei depois dessa situação e pedi pra ele, eu preciso de ajuda. Porque eu tô muito mal, tô no fundo do poço, né? E eu me lembro que o rosto dele, ele me olhou desesperado e disse assim, Ana, por que tu nunca me falou nada? Daí eu falei assim, eu não sei por quê. Tipo, porque eu achava que eu não precisava de ajuda. Sim. Sei lá, alguma coisa assim, né? E eu acho que isso começou a me transformar muito. E aí tu continuou indo daí nessa... Sim, daí depois igreja. disso, na verdade, eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca pensei em ler a Bíblia, né? Eu vim desse evento, eu me lembro que uma amiga minha postou Café com Deus Pai, e me chamou a atenção naquelas passagens lá, e eu chamei ela. Eu disse, olha, o que é isso? Que livro é esse que às vezes tu posta, que todo dia tem uma mensagem? Daí ela me disse, eu entrei na internet e comprei o livro Café com Deus Pai. E guria, aquilo começou a me direcionar, porque cada dia que eu lia tem uma passagem da Bíblia ali. Sim. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que começar a ler a Bíblia, porque isso tá me aguçando, tá me chamando para mim procurar Deus, né? E eu comecei a contar em casa que eu tinha muita vontade de ler a Bíblia. E eu me lembro que o Vicente, o Frank, disse, meu Deus, o que é isso? Daí eu falei assim, eu não sei, eu sei que eu tinha muita vontade. E eu me lembro que eu fui no evento das mulheres, foi em setembro, outubro foi. Novembro, o Frank me chega um presente, me deu a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu me encantei, porque eu comecei no Antigo Testamento. Sim. E comecei ler as histórias, e eu comecei a ter fome cada dia mais, ler a Bíblia. Não, e as Bíblias de hoje em dia são maravilhosas, né? Nossa. Tem Bíblia de estudo. Sim. Aí falando, eu me recordo de antes, eu tinha uma Bíblia antiga, assim, que né? a gente não entende, Que a gente não entende nada. Eu falei, meu Deus, eu tentei às vezes ler a Bíblia e eu não conseguia, porque eu não entendia nada, e daí já me irritava. Sim. Eu falei, não sou capaz de entender isso. Sim. Só que com as Bíblias de hoje, meu Deus, Nossa, é outra coisa, outra né? coisa. É falar a língua da gente, né? Fala a língua da gente, isso exatamente. aí, Porque isso muitas vezes tem aquela passagem, mas já tem ali o entendimento, né? Aplicação para a vida. Então é maravilhoso. E tu sabe que foi muito legal que eu comecei a contar as histórias da Bíblia pro Frank e pro Vicente. Comecei em casa a contar, tu sabe o que aconteceu, isso sabe a história. E eles começaram a se interessar. Olha, e tu sabe que não passou, eu acho que 15 dias, quando eu vejo o Frank comprou uma Bíblia pra ele. Porque ele dizia assim, Ana, me empresta um pouco da Bíblia. Daí às vezes ele pegava a minha Bíblia. Sim. E começou a ler a Bíblia também. E a gente começou a contar as histórias que a gente estava lendo ao mesmo tempo, contando em casa. E foi muito legal isso, sabe? Sim. E daí aí a gente começou um processo, isso foi em novembro. Agora, do ano passado? Do ano passado. Nossa, bem recente. Sim. Recente. Então, nós estamos há um ano, assim. Não do ano passado, agora 2024. 2023. 23. Então, a gente fez um ano agora em dezembro de 2024 agora. Né, que a gente começou nesse processo aí de ler a Bíblia, de participar de cultos. Daí o Vicente e o Frank começaram a frequentar os cultos também. Não, daí o que aconteceu? O Vicente era bem resistente ainda. Tanto que depois eu vou te contar um pouco, ele resistiu bastante. Eu e o Frank lá, e ele resistia. Mas eu e o Frank, daí chegou em dezembro,
o Frank me convidou, vamos no culto dessa igreja aí, dos nossos amigos, né? Dessa minha amiga, né? Aham. Que eles frequentam, vamos ir no culto? Daí eu falei, vamos. Eu me lembro que era um dia muito quente, assim. Eu resisti um pouco, mas vamos. Sim. Fomos. No final do culto, o amigo, né, esse casal, convidou o Frank para ir nos Legendários, né? Que seria isso em final de janeiro, eu acho. Uhum. Seria um mês, pouco depois. Depois eu entendi como Deus é tão bom e ele encaminha as coisas certas na hora certa, como é para ser. Aham. Porque foi a primeira vez que a gente foi na igreja juntos, né? E daí teve esse convite, então, para ir nos Legendários. Uhum. E a igreja parou um pouco ali entre dezembro, dia 20 e poucos de dezembro, até 20 e poucos de janeiro. Sim. Então, quando voltou o culto, a gente voltou aí no culto. Passou alguns dias, a gente foi até os Legendários, né? Aham. Então, ali teve uma grande transformação também na nossa casa, né, na nossa família, Uhum. e minha principalmente, né, eu vejo que a maior mudança da nossa casa fui eu. Eu vejo isso hoje, porque nós mulheres, se a gente prestar atenção, nós somos o pilar da nossa casa, né? Uhum. Então nós somos o exemplo. E a gente tem que se transformar, a gente tem que mudar para o nosso marido mudar, para os nossos filhos mudar. Então, Sim. isso acaba mudando, tudo acaba mudando automaticamente, né? Uhum. Mas assim, mudou a tua rotina, a tua forma de falar? Tudo. Tu acha tudo? Tudo? A minha vida mudou. A tua vida mudou. Como eu Uhum. pensava, como eu Uhum. falava, Olha. né? Sim. Eu vejo muito... Deus, ele faz um processo diferente na vida da gente. Ele vai lá no fundo. Uhum. Ele transforma a nossa alma, o nosso pensamento, e a gente começa a enxergar coisas que a gente não via antes, né? Enxergar como eu era. Eu comecei a ver como eu era. Então, eu comecei a ver tão orgulhosa que eu era, egoísta. Era Uhum. egoísta, né? Então, Sim. ele começa a botar tudo pra fora. Tanto que eu me lembro que depois disso, que a gente veio lá dos Legendários, a gente foi no culto, Uhum. e eu fui lá na frente, né, que teve um momento de oração, e eu fui até lá. Quando eu chego lá, o que me atendeu, ele disse assim, a primeira coisa que ele disse, Deus está mandando um recado para ti, que tu tem que perdoar o teu pai da terra. Porque teu pai, ele fez tudo o que ele achava que ele podia fazer e fez o melhor que ele achava que era o certo, então tu tem que perdoar. E eu nunca tinha me dado conta disso, guria. Nossa. Que eu tinha perdão para dar. Uhum. Mas não era só pro meu pai, né? Era para Sim. mim, Pra ti. Uhum. era perdão pro meu marido, né? Era pro meu Uhum. pai, principalmente, né? E isso começou a trabalhar em mim. E eu me lembro que aquele dia eu chorei muito, assim, e eu descobri que eu tenho uma fonte dentro de mim. Uma Porque, assim, fonte inesgotável, né, Ana? Porque assim, o que eu não chorei em Uhum. 45 anos da minha vida, eu choro hoje. Sim. É um Transbordar. É um transbordar, um quebrantamento, assim, que não... E eu te digo que não é de tristeza, é de Não, limpeza. de limpeza. É um Uhum. chorar de limpeza, de Sim. limpar a alma mesmo, sabe? Sim. É de perdão, é de amor, Sim. é de ver as coisas que a gente podia mudar, né? Que a gente Uhum. pode transformar. Sim. E que nem lá em Mateus tem o que a boca fala, o coração tá cheio. Uhum. Isso Deus me espremeu muito, porque ele começou assim, o que falava a tua boca? Não só a minha boca, o meu coração, a minha mente, Uhum. né? Uhum. Então, o que eu pensava, que eu comecei a enxergar, que eram ruins, né? Sim, Que não eram pensamentos bons. sim. E como é bom quando a gente se deixa se transformar, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm uma armadura, né? Dá pra falar assim. Sim. E é muito difícil. Poxa, vou expor aqui minhas dores, né? E se deixar se curar é tão maravilhoso, né? Sim. Sim. É incrível. Só que a gente E tem que conforme- permitir, né? E aí, conforme isso vai se transformando, que nem você falou, né? Vai transformando As os outros, pessoas. as pessoas, porque muitas vezes a gente estava falando antes também,
que a gente quer mudar o outro. Uhum. Não vai conseguir mudar. Não. Então, através de que a gente... Isso é um caso, ó. Sim, Através da tua transformação, você foi mudando as pessoas também ao seu redor. com certeza. Uhum. E tu sabe que eu mudei muito o meu posicionamento em casa, né? Uhum. Como eu tinha essa coisa de liderança, muitas vezes eu tirava o meu marido do posicionamento dele, né? Como Sim. chefe da casa. Uhum. Então, eu muitas vezes, até profissionalmente, eu fazia isso dentro da empresa, eu tirava, tipo, o poder dele, né? Da Sim. palavra, da última palavra. Aham. E em casa também, com filhos, né? Então, só que a gente faz isso automático, a gente não se dá conta. Sim. Então, depois eu comecei a perceber isso, Uhum. né? Que algumas coisas aconteciam porque o meu posicionamento estava errado. Porque eu também tinha culpa disso, né? Uhum. Uhum. Então, a gente começar a se posicionar diferente, né? Sim. E na Bíblia a gente fala muito sobre submissão, né? A mulher submissa ao marido. Isso, às vezes, as mulheres que são hoje convertidas no início é difícil, né? Como submissa? Como Mas assim? depois eu comecei a entender o que era submissa. Né? Tá sobre a mesma missão, sobre o mesmo pensamento, né, dentro de casa, e parar de pensar só na gente, né, mas também pensar na pessoa que vive com a gente, Sim. né, deixar de ser orgulhoso, e não é só a minha vontade, mas a vontade do outro também, né. É bem isso. Então, essa transformação que a gente acaba transformando a casa inteira, né? Uhum. E que nem eu ia te falar do Vicente, o Vicente foi bem resistente, assim, no início, porque eu me lembro que um dia ele veio e ele me enfrentou, né? Ele enfrentava a gente às vezes, né? Ele disse assim, mas agora aqui em casa é só Deus. É só esse o assunto. É só louvor, é só Deus. Bah, não dá, né? E daí a gente falava, não é só Deus, né? Tipo, nós estamos tentando melhorar, né? Pra gente ter um relacionamento melhor em casa e ser pessoas melhores, né? E eu me lembro que ele disse pra mim, escuta aqui, mãe, o pai, ele veio agora dos legendários, ele tá lendo Bíblia, daí ele acha que eu vou esquecer tudo que aconteceu. Que eu vou esquecer tudo que ele já fez, tudo como era. E daí eu olhei pra ele e disse, filho, dá uma chance pro teu pai. Né, dar uma chance para ele mostrar que ele mudou, né? E tu também quer uma mudança, né? Então, para ser algo melhor para vocês dois. E foi tão legal isso que ele deu a chance, né? E hoje os dois, nossa, eles se dão muito, muito bem, assim. O Vicente hoje vai em cultos, ele tem um grupo de jovens, né, que ele vai na igreja ali nos sábados, né, eles têm o encontro deles. Ele resolveu se batizar por ele mesmo, a gente não falou nada, agora, semana passada ele quis se batizar. Sim. Então tá muito legal também o convívio dos dois, né? Então os dois estão mais próximos, conversam mais, e isso, nossa, é uma mudança, né? É uma mudança, assim, muito grande. E como é bom, né, a gente querer melhorar, né, um pouco a cada dia, que nem você falou, nós queremos ser pessoas melhores, porque nós somos seres humanos, né, estamos aqui na Terra e a gente vai errar. Com certeza. Né, sempre. Então, isso é transformador mesmo, né, maravilhoso. É muito bom. Então, Ana, hoje você sente que o teu lar reflete o reino de Deus. E o que tu pode nos falar, assim, de prática, hábitos, né, rotina que vocês fazem hoje para isso? Sim. Hoje a gente lê a Bíblia, né, como eu falei para ti. Tu sabe que teve um episódio até bem interessante agora, esses dias, que foi no encontro de mulheres e a gente tinha falado sobre isso, sobre algumas pequenas atitudes que a gente pode mudar dentro da nossa casa, que faz a diferença, né? Então, nós já estávamos orando meio-dia, né, antes do almoço, coisas que a gente não fazia antes. Então, antes das refeições, no almoço, na janta, a gente ora junto, né? Muito também orar eu e o Frank à noite juntos, né? Uma coisa que a gente combinou, que antes de dormir a gente sempre vai orar juntos, né, pela nossa casa, mesmo que um tivesse sono, o outro, vamos dar uma... Um vai puxando o vai outro. cutucando, vamos orar, não podemos deixar de orar. E é engraçado, às vezes, a gente dorme, tipo,
Às vezes eu tô em Gramado, eu durmo no apartamento, ele tá em casa. Vocês ligam? Daí, não, a gente já não se liga, mas a gente não orou junto ontem, né? Então a gente já sente isso, né? Então, nesse encontro de mulheres, a gente falou para as pequenas diferenças e o Espírito Santo aquele dia falou comigo e disse assim, porque o Frank sempre levou o Vicente na escola de manhã cedo, né? Então, eles saíam às 7 da manhã e eu ficava dormindo. Eu acordava às 7h30, né? E aquele dia ele veio para mim e disse assim, escuta, por que tu não acorda mais cedo, vai tomar café da manhã com o teu marido, com o teu filho e já faz oração antes de sair. Sim, os E três. foi bem legal, porque foi naquele evento Toque Retoque ali, que alguém das gurias comentou ali, não me lembro quem é que era ali, falou sobre isso. Eu acho que foi a Lia. Não, foi a que trabalha com ela, a funcionária dela é Sim. eu não me lembro o nome dela. Mas ela falou isso, quais são as pequenas atitudes, e o Espírito Santo veio falar comigo, aquele momento ele já veio. Ele disse assim, por que tu não acorda mais cedo? Para que tu tem que dormir até às 7? Então eu comecei a acordar às 6 horas, né? 6 horas, daí eu me arrumo lá, o Frank já desce, né? Sim. E a gente toma café da manhã juntos, ali, faz a oração juntos antes de sair nós três, né? Isso é uma diferença. É tão bom esse tempo juntos, Sim. né? Então, isso é uma coisa que eu não fazia antes, né? Que agora, incorporei agora há alguns dias. Sim, o tempo de mesa. Isso. E tá sendo muito bom, né? Bom. E outra coisa é que a gente vai nos cultos juntos, né? A gente vai no domingo na nossa cidade, lá em Taquara. Sim. Tem culto no domingo. E na segunda, às vezes, a gente vem em Gramado. Quando dá, a gente faz um esforço e vem também, sobe pra vir. Sim. E nós três, né? Eu, o Vicente e o Frank. Sim. E é legal que o Vicente, nesse meio, eu me lembro que ele resistia pra ir nos cultos também. E os primeiros cultos que a gente ia, ele chegava emborrado, né? Sim. Ele chegava na igreja assim, ó. Né? E pra incomodar, ele ficava o tempo todo assim, sentado. Emborrado. O culto todo, às vezes era 2 horas de culto. Nossa. E ele tava emborrado. E eu me lembro que um dia o Frank olhou pra mim e disse assim, eu não tenho vontade de dizer pra ele ir pegar o Uber e ir embora. Daí eu falei, não faz isso. Porque é isso que ele quer. Ele quer que a gente ceda. Eu sei que passou e ele resistente. Daí o Frank disse pra mim, deixa, Ana, quem sabe deixa, vamos dar um tempo pra ele não ir. Daí eu concordei desconcordando, né? Porque eu não achava certo aquilo, mas tudo bem, eu pensei, ok. Passou umas 2 semanas, eu acho, e aquilo me incomodava. Me incomodava, assim, e ele não ia, e aí eu e o Frank. E chegou um dia num culto que eu disse assim, vamos lá na frente, lá fazer oração, porque eu quero conversar com o pessoal ali, com o pastor. Fomos eu e o Frank. Quando chegou lá, eu abri meu coração. Eu falei, olha, eu tô angustiada. Eu falei pra eles, né? Eu preciso de uma luz, uma ajuda, porque a gente tá nesse processo há pouco tempo, só que a gente quer que o nosso filho vá também, né? A gente não quer algo separado daquilo e tá difícil, ele tá resistente. E eu me lembro que o pastor olhou pra nós e disse assim, escuta, quem é que é o pai e a mãe dele mesmo? Quem manda? Quem manda na casa? E eu disse assim, é verdade, né? A gente tem que dar direção pros filhos, né? Sim. Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu vou deixar ele fazer isso, fazer aquilo. Não que não possa, mas a gente tem que direcionar, né? E dizer o que é certo, o que é errado. Se é algo confortável para ele, que ele não ia, é algo que ele queria. Isso aí. Vocês estavam concordando, isso. Né? E quando voltamos no culto, aquele dia ele até estava dormindo na casa da minha mãe, eu me lembro que eu liguei pra ele e disse, desce na rua ali, na casa da minha mãe, na frente, que eu quero conversar contigo. E eu fui clara, curta e grossa, assim, a partir de hoje tu vai nos cultos, tá? Porque eu e teu pai, a gente tem um papel de direcionar e te mostrar o caminho certo, né? Então, a gente quer te direcionar pra isso. E falei bem firme com ele, né? E ele aceitou. Na verdade, eu acho que era isso que ele precisava. Pois, né? então. E ele me olhou assim com os olhos arregalados, assim, ai mãe, eu achei que era outra coisa. Daí eu falei, não, não é outra coisa, mas pra mim isso é importante. E eu preciso que tu esteja com a gente nesse caminho, né? Sim. E ele, ok. A partir do outro domingo, guria, era às 7 horas. 5 para 7 ele tava pronto.
Nossa! E ele nunca falou mais nada, assim. Ele foi em todos os cultos, que nem eu te falei. Ele Não se começou aí... mais. Não. Mas para tu ver mais um posicionamento que a gente também, né, como pais, como mãe, e que a gente como é também tem que importante, fazer. né? É impor limites, né? Claro. É que às vezes e a direcionar, gente... né? Que Isso. você falou. Mas tu sabe que a Bíblia tá cheia disso, né? Se a gente começa a ler os provérbios, quantas passagens tem que diga, leve o teu filho na direção certa, porque ele nunca vai se perder. Então, não é só passar a mão, né? E dizer que tá tudo certo. Não quero arrumar em confusão. Não, a gente tem que dar... Tem que dar a direção, né? E mostrar o que tá certo, o que tá errado. E impor também, né? Com mostrar certeza. Porque primeiro que eles são muito novos, não sabem a direção. Aí, se os pais não dão a direção correta, o mundo dá, né? Isso aí. E tu sabe que nesse processo da nossa transformação, assim, eu e o Frank, foi muito legal, que a gente começou a sentar com o Vicente e com a Manu também, conversar mais, falar sobre os nossos sentimentos. Que isso era coisa, assim, que eu comecei a ver que a gente também não fazia, né? E dizer, olha... começar a contar um pouco do que a gente sentia, né? Então, teve situações no casamento, meu e do Frank, que teve momentos bons, mas teve momentos muito ruins. E querendo ou não, os filhos estão no meio, né? Eles sentem, eles vivem aquilo. Então, a gente começar a passar a verdade, né? E falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu me posicionei diferente, né? Então, entrei, expliquei sobre o perdão. Isso foi um dia muito legal, assim, que a gente conversou com o Vicente e de explicar para ele. Às vezes, pode ser que tu não entenda algumas decisões que a gente faça ou não, né? E explicar e mostrar, né? Conversar, sabe? Eu acho que isso falta nas casas, nos casamentos, com os filhos. E conversar na hora certa, né? Do jeito certo. Não brigando, sabe? Mas ter aquela... a conversa sincera mesmo. Dizer, eu não gostei, sabe? Eu me magoei. E vocês, acredito, fazendo isso, ele também vai se sentir à vontade, né? De contar as coisas dele. Né? E pertencente também, né? Isso, e pertencente, porque hoje os adolescentes, né? O mundo tá... Não que os adolescentes estão, né? Mas eu digo, o mundo tá muito complicado, então é muito fácil de eles se fecharem. Né? Com porque, certeza. Eu vou me abrir aqui com meu amigo, ele vai rir de mim, sei lá. Né? Não Mas vai falar ele ter coisas. esse porto seguro de vocês. Não, eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe, eles vão saber me direcionar, vão saber escutar, né? Então, olha a importância disso. Pra tu ver que legal que é que a gente se transformando, conversando, né? E mostrando, mostrando as dores, mostrando as decisões tomadas, pedindo perdão, que isso é uma coisa que eu pedi pra ele, e perdão pro Vicente, e foi engraçado, ele é tão fofo, assim, ele é muito querido. E eu me lembro que eu chorei e pedi perdão pelas coisas antigas, assim, quando ele era criança. Porque como eu trabalhava muito, eu pouco fiquei com ele. E hoje eu me arrependo, eu me emociono, porque eu lembro, eu me arrependo um pouco. Sim, claro. Porque podia ter sido diferente. Mas é o que eu vivia antes, né? Eu tinha que trabalhar, a gente passava situações assim financeiras mais complicadas. E eu tentei explicar isso pra ele, pedir perdão, porque eu deixava ele na escolinha, que eu deixava na avó, sabe? Que eu vivia correndo, né? Pouco, às vezes, ficava com ele, então... sábado e domingo eram os dias que eu ficava com ele, só que às vezes sem paciência. Sem paciência, claro. Sabe? Aquela coisa assim, tu tá cansado, tu tá sem paciência. Porque tu tem um monte de trabalho, tu tem um monte de coisa pra resolver, sabe? As tuas prioridades eram outras, né? E foi tão legal essa transformação, assim, pra mim, que eu me lembro que eu cheguei pra ele e pedi perdão pra ele, né? Chorando, contando um pouco, daí ele disse, não, mas não tem problema, mãe. Todo querido. Não tem problema, eu não tenho raiva de ti. Eu disse, não, filho, mas eu precisava te falar isso. Até pra te perdoar também, isso. Né? Então eu entendi que o perdão era pra mim. Né? E tem muito aquela coisa do perdão, isso é uma coisa que eu aprendi também. O perdão é pra nós.
Não é sobre nós, não é sobre o outro. E é uma decisão, né? E é uma decisão, é uma transformação. Uhum. Porque se tu não perdoa, aquela pessoa tá sempre contigo. Entende? Ela tá todo dia ali, ó, no teu pensamento, Verdade. né? Então, o perdão é para isso, para tu lavar a tua alma, para tu conseguir ter paz, né? E hoje eu vejo que eu vivo em paz. Hoje eu sou uma pessoa em paz. Eu acho que essa é a palavra certa para dizer o meu caminho com Deus é paz. Porque é tu perdoar, é tu entender e aceitar as coisas como elas são, né? Porque muitas vezes a gente quer levar no braço, né? Do nosso jeito, né? Mas entrega na mão de Deus. Ora, né? Profetiza. Sim. Isso é uma coisa também que eu não fazia, que essa minha mudança muito... Eu vou te dizer que eu nem sabia o que era profetizar. Eu me lembro que aconteceu uma situação com a gente, foi logo no início, assim. Tem muita coisa, assim, quando a gente começa a se posicionar em Deus, o inimigo, ele abala e ele vem de algum jeito ou do outro para atingir. E ele veio tentar atingir a gente pelo Vicente. Então eu via que muitas coisas aconteciam nesse sentido, né? Sim. E eu me lembro que teve um dia que o Frank foi orar e eu tava a semana toda angustiada com o Vicente. Uma coisa ruim, assim, eu não sabia o que era. E nós estávamos em Gramado e o Frank veio, Ana, eu vou pro quarto que eu vou orar. Daí eu falei, ok. Daqui a pouco ele veio desesperado, chorando, né? Daí eu falei, o que houve? Daí ele disse, Ana, veio uma coisa muito ruim pra mim do Vicente, veio um acidente, veio coisa ruim. E nós dois estávamos em Gramado e o Vicente estava em Igrejinha numa festa. E ele ia voltar de carona. Nossa. Com os pais, uns amigos pra Taquara, ia pra casa. E eu me lembro que eu falei, não fala isso, porque eu tô semana toda com uma coisa ruim, sabe? Eu estava com uma sensação ruim em relação a ele, né? Sim, e eu não sabia o que era. E eu falei, vamos resolver isso, nós vamos ligar pro Vicente e nós vamos buscar ele, Igrejinha, e nós vamos vir pra Gramado de volta. E eu me lembro que eu liguei, Vicente, nós vamos te buscar, tu não vai mais de carona. E nós vamos voltar dele, e não entendeu nada, né? Ele disse, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Daí eu falei, depois a mãe te explica, fica aí na tua festa, quando terminar, tu avisa. Ele ligou às 2h, nós descemos de Gramado, fomos até a Igrejinha, buscamos eles, dormimos em paz. Sabe? E depois disso, algo acendeu em mim, que eu pensei assim, não, tu não vai atingir a minha casa, não vai atingir a minha família. E eu me lembro que naquele dia eu tomei uma decisão que durante 7 dias, eu falei 7 dias, mas eu não sabia, que até o dia que o meu coração ia ter paz, eu ia orar no quarto do meu filho, né? Eu ia me ajoelhar no quarto dele, durante quantos dias fosse necessário para mim orar e pedir proteção para ele. Nossa, e eu me lembro que eu botava o louvor, né, e orava, mas orava chorando muito, e comecei a profetizar para a vida do meu filho, tipo, ele casando, comecei a ver ele casando, ele formado, ele com os filhos, ele profissionalmente, coisa que antes eu não fazia. Né? E foi tão lindo isso, foi tão... Nossa, foi transformador. E eu me lembro que eu acho que foram 7, 8 dias, eu não me lembro, mas todo dia eu fazia isso. Eu ia no quarto dele e orava. E aquilo começou a aliviar meu coração, sabe? E eu comecei a ficar em paz. E foi tão bom, porque eu vi a transformação nele também. Sim, as palavras têm poder, né? Sim, como a gente muito estava poder. vendo no culto, né? E parece que aquilo que você fala vai acontecendo. Isso. Né? Vai se concretizando. Isso aí. É algo surreal, né? Sim. É surreal, é surpreendente. Sim, a gente quando tem experiência e faz assim e fala que dá certo, as pessoas, duvido. Mas é uma transformação. E que nem a gente falou, a gente não muda ninguém, né? Então não vai ser nas nossas atitudes, mas muito na nossa oração. Orar e pedir. Pedir, mesmo que tudo aquilo não exista na pessoa. Mas tu vai orar e vai profetizar que ela é assim, né? Que ela é do jeito que tu quer que ela seja.
Desafiador, né? Vamos desafiador. dizer assim. Mas é Mas milagroso. É milagroso, é verdade, isso é verdade. E tu sabe que depois disso, o Vicente mudou também. Então, tudo foi junto, sabe? Tudo se transformou, tudo mudou. E depois disso, eu fui num evento, foi lá em São Paulo, e eles falaram, profetiza pela vida do seu filho. Daí eu entendi que eu já estava fazendo isso. Né? Então era isso. Então o Espírito Santo, ele é tão bom para a vida da gente que ele vai lá e diz o que tu tem que fazer. Sem até tu não entender o que era que estava acontecendo, mas eu sabia que era isso que eu precisava naquele momento, né? De repente era até uma libertação dentro da minha casa, né? Com certeza. Um livramento, né? Ai, tá muito bom o nosso bate-papo, né? Como é bom, né? Saber da história e aprender, né? Um pouco. Ana, então para nós encerrar, que conselho que você daria para mulheres, de repente, né? Assim como você esteve nessa situação, exaustas, né? De muito fazer, né? E se sentirem vazias, assim. O que tu poderia falar? Olha, eu acho que de tudo, primeiro, te entregar para Deus. Eu acho que é o único caminho da salvação aí pra gente ter uma vida diferente. Ler a Bíblia, né? Ler a palavra. Cada dia que a gente for ler a palavra, ela vai falar com a gente. Pode ser o mesmo versículo. Cada dia vai ser diferente. Né? Então a transformação é diária. E se entregar mesmo, sabe? Se entregar de coração aberto, pedir para transformação. Sim. Eu acho que pedir transformação, porque muitas vezes a gente tá dentro da igreja, mas a gente não se abre pro novo. Porque o novo dói. Sim. Dói muito. Não é fácil se transformar. Só que realmente tu tem que estar entregue para isso, tem que estar trabalhando para ser mais parecida com Jesus. Eu vou dizer que hoje é a minha meta de vida, assim. Eu tentar ser mais parecido com Jesus. Não é fácil. Não. Porque eu pego a Bíblia e começo a ver a parte ali quando começa a parte da crucificação dele e a bondade de Jesus. Eu choro. Porque eu penso assim, como um dia a gente vai conseguir ser um terço daquilo? Porque a gente é muito pecador. A gente peca o tempo todo. A gente julga, né? Muito. Muito. Quem somos nós, né? Então eu acho que se entregar para o novo, sabe? Deixar o velho para trás. Porque para viver com Deus é só assim, só tu deixar se transformar. Sim. Porque tu vai te transformar, a tua casa vai se transformar, a tua família, a tua vida. E tu vai estar aberta para o novo, para coisas novas. Então, eu acho que é muito isso, assim, te abrir para o novo. Sim. Amém, né? Que assim seja, que todas as pessoas consigam, né? Se abrir para o novo e curar todas as feridas, né? E ter essa vida, que não é fácil, né? Essa vida com Jesus, com Deus, que a gente a cada dia quer ser, nem que falou, um pouco parecida com Ele. Sim. Mas que a gente consiga um pouquinho a cada dia. Amém. Obrigada. Ai, Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Adorei também. Tem que fazer outros. Fazer outros, né? Com outros temas. Verdade. Legal. Então, tá, obrigada. Eu que agradeço. E finalizamos o nosso programa de hoje. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Gramado, o Hard Rock Resort Hotel e também a CarMax, colchões de qualidade feitos aqui em Gramado. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau. A CarMax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo.
Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A Carmax Colchões, produzidos em Gramado. Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock,